no deserto. Lá em Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao 38, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nós conhecemos bem essas passagens. Sabemos que durante o dia a nuvem guiava o povo e durante a noite a coluna de fogo estava com eles. Dois elementos diferentes, duas manifestações do mesmo Deus. E olha que interessante. A nuvem, nós encontramos outros textos. Nuvem. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas 9, 34, 35. A voz saiu de dentro da nuvem. A voz do Pai. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Deuteronômio 31, 14, 15. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Salmo 105, versículo 39. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Jó 26, 9. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao sétimo dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Êxodo 24, 15 e 16. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Atos 1, 9. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, 10, 11. A voz do Pai sai do meio da nuvem e fala do seu Filho. Em Mateus, capítulo 17, 5. Em Marcos 9, 7. E em Lucas 9, 34, 35. A nuvem no deserto era o próprio Pai. E o fogo?
Será que o fogo é uma segunda manifestação do Pai? Será que o fogo é somente uma forma de o Pai demonstrar o seu poder? Vamos ver a figura do fogo em alguns textos. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Salmos 97, 2 e 3. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um tovelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Isaías 66, 15 e 16. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, 13. Toda coisa que pode resistir ao fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo fareis passar pela água. Números 31, 23. Interessante. Se passa primeiro pela água e aquilo que pode resistir ainda se passa pelo fogo. Interessante. Vamos ver mais para frente quem é que lava com água e quem é que purifica com o fogo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Êxodo 3, 2. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Zacarias 2, 5. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel 8, 2 e 3. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte e aos olhos dos filhos de Israel. Êxodo 24, 17. A coluna de fogo que estava com os israelitas no deserto era o Espírito Santo. E quem era a rocha que caminhava com os israelitas no deserto, todos os dias lhe dava água? Vinde, cantemos ao Senhor e jubilemos a rocha da nossa salvação. Salmos 95, 1. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Isaías 8, 14. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Quem disse aos discípulos: Vós sereis as minhas testemunhas? Não era Cristo? E aqui alguém lê e diz: Não, este é o Pai que está dizendo. Será? Quem é essa rocha? E por que ele diz: Não há outro Deus fora de mim? Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Interessante que alguns leem esse texto e pensam que Jesus está edificando a igreja sobre Pedro. Mas Pedro está fazendo uma declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra Pedro não é a mesma palavra que Jesus usa para dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro significa pedrinha e sobre esta pedra edificarei a minha igreja significa rocha. E eu vou demonstrar para você que Pedro declarou isso. Pedro mesmo disse que a igreja está fundada sobre Cristo. Pedro, em seu discurso em Atos 4, versículo 10 e 12, disse: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Paulo também declara que Cristo é o fundamento da igreja. Em Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos,
e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E em 1 Coríntios 3:11 ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E quem era a rocha que caminhava com o povo de Israel no deserto? Paulo responde em 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 4. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. E para confirmar como Pedro sabia que Cristo era o fundamento da igreja, porque a igreja é um edifício espiritual e Pedro era só mais uma dessas pedras vivas. Ele diz na sua carta, a primeira carta, no capítulo 2: e chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra e os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. A pedra é Cristo. E a pedra no deserto lhes dava água de beber. E o que Cristo dá, ele dá a água viva de beber. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17.